Muito bem, nós estamos no capítulo 8º, trata da emancipação da alma, e aqui a gente vai fazer uma pequena revisão sobre esse capítulo. Ele engloba da pergunta 400 a 438. Que ninguém se assuste que nós vamos repassar cada uma, tá? Não, nós vamos fazer um resumo da ideia do que significa esse capítulo, ou pelo menos esses itens que nós estamos estudando, tá? Então, qual que nós estudamos aí? Nós falamos do item 1, que é o sono e os sonhos. São basicamente duas perguntas a respeito. Depois, o item 2, visitas espíritas entre vivos. O terceiro item é transmissão oculta do pensamento. O item número 4, letargia, catalepsia, morte aparente. E, finalmente, o que nós estudamos dos 8 itens desse capítulo, o sonambulismo. Então, ainda estão faltando 3 itens, que nós vamos ver depois quais são e estudar nas próximas sessões. Bom, qual que é a importância desse capítulo? Kardec, nesse capítulo 8, Emancipação da Alma, ele trata dos fenômenos anímicos. Então, ele não está tratando dos fenômenos mediúnicos. São fenômenos espíritas, porque são estudados no espiritismo, mas não são mediúnicos, exceto uma condição lá que a gente vai repassar. Então, tem gente que fala em animismo, se assusta, outros podem não compreender exatamente o que é o fenômeno anímico. Então, nós vamos realmente agora tratar um pouquinho mais em detalhes exatamente disso. Eu acho que vai ficar compreensível, mas, de qualquer maneira, por favor, que cada um que tenha qualquer dúvida, interrompa a qualquer momento. Eu tenho aprendido, apesar de não praticado, né, que nós precisamos de mais discussões, porque através das discussões nós vamos entendendo melhor os assuntos. Kardec sempre orientou a gente, olha, passa tudo pelo crivo da razão e da lógica, não aceita tudo, discute, procura, vai longe, vai fundo, né? Essa é a ideia, e ele pedia para, se necessário, refusa, joga fora, até ideia válida, até informação verdadeira, do que no meio das ideias, no meio das informações, venha uma falsa. Então, nada de ficar realmente se apegando ao que uma pessoa fala. Vamos buscar a informação, por isso realmente devemos estudar. Eu fiquei imaginando como seria, e para ilustrar isso, eu acho que nada melhor do que aquele brinquedinho que a gente fazia quando criança, alguns ainda fazem com os netinhos, com os filhos pequenos, que é fazer colocar tudo em fila, os dominós, no jogo dominó. E aí você pega, bate no primeiro, ele vai derrubando os demais. Se a gente partir de uma informação falsa, ou receber uma informação falsa e aceitar como verdadeira, nós vamos estar praticamente fazendo o mesmo jogo, o mesmo brinquedo dos dominós. Ele vai derrubando um que passa para outro, que passa para outro, e aí vai. E aí nós não vamos ter mais a verdade sendo estudada, tratada, comentada. Nós vamos ter uma informação falsa, né? Então, que nós possamos discutir. Qualquer coisa, por favor. A última, pelo menos a última, teve mais, mas vamos falar da última sessão de estudos. Não teve uma pergunta. Eu fiquei preocupadíssimo, né? Falei, nossa, daqui a pouco vai ter menos carinha aí na tela. E vai começar a desistir, e se ninguém desistiu, eu fico até com receio que não tenha sido por educação, tá bom? Então, vamos lá. Então, esses são os itens estudados. Estudamos 5 dos 8. Depois temos 3 que nós vamos complementar. Então, emancipação da alma, quando se fala em emancipação da alma, esse capítulo 8º, Kardec está tratando de fenômenos anímicos. Então, é encarnado, nós estamos falando de encarnados, não estamos falando de espírito, propriamente dito, de desencarnado, né? Como nós já estudamos em alguns momentos. Bom,
Para tratar de emancipação da alma, Kardec dedicou um capítulo inteiro, né? E teve um estudioso desse tema, quer dizer, de muitos temas, que foi Ernesto Bozano. Ele viveu de 1862, nasceu nesse ano, né? E desencarnou em 1943. Portanto, ele não foi contemporâneo de Kardec. Ele pegou as obras de Kardec, estudou, acrescentou, buscou, e, enfim, ele elevou mais ainda o nível de explicações e de conhecimentos e o nível científico desse conhecimento espírita. Ele foi professor universitário da Universidade de Turim, né, lá na Itália, e ele lecionava filosofia da ciência, e ele foi um grande pesquisador espírita. Ele escreveu 52 livros, 52 obras, portanto é respeitável. Chico, ele psicografou mais de 400 livros, 412 por aí, mas teve mais outros que ainda muito provavelmente vão ser editados, publicados, que não tinham sido. Então, vai passar daí dos 450 brincando. Mas eram espíritos que ditavam numa velocidade muito grande, né? Não estou desmerecendo o trabalho de Chico Xavier, ao contrário, tá? Mas eu estou falando assim, a proporção de produção. Ernesto Bozano, ele escreveu por si próprio, então ele teve que pesquisar, ele teve que fazer uma série de estudos, né, experiências, e deu em 52 obras. Aqui tem um pouco mais de 10 não, de 20. Então não tem metade do que ele fez, está aí. Dentre elas, pode ver, tem sempre assim, ó, hipótese espírita e teoria científica. Então, ele está falando isso aí. Tá? Mais para frente, ele fala da crise da morte. Quer dizer, ele fala do desencarne, ele fala de toda esse processo. Xenoglossia, que é falar idiomas estrangeiros, quem não fala outro idioma e aí acaba falando. Então, ele tem um tratado disso, tem um livro que fala disso. Fala de desdobramento. E tem um específico que fala de animismo ou espiritismo, é o título. Então, ele, nesse livro, ele discorre muito a respeito do animismo, ou seja, dessa emancipação da alma. E aí e aí a gente entende um pouco mais a respeito. Mas o que está em Kardec, dá para entender perfeitamente. Tá? Então, está aí o restante de um pouco dos livros que estão relacionados aí, tá? E boa parte deles, né, são encontrados em PDF, gratuito, tudo na livraria, na biblioteca, né, virtual espírita, por exemplo. Tá? Então, Ernesto Bozano foi um grande estudioso da emancipação da alma. Bom, quando se fala em emancipação da alma, talvez seja melhor a gente falar em desprendimento da alma. Mas por quê? Vai mudar agora? Não, só para a gente poder melhorar a compreensão. Emancipação, quando a gente lembra em emancipação, é aquele menino que ainda não tem 21 anos, aí os pais vão lá e emancipam ele, né? Para que ele possa tomar decisões por si próprio, né? Então, antes dos 21 anos, que é a idade que se emancipa, né? Dos pais, da proteção paterna, na verdade, né? Dos pais, na verdade. Então, quando o pai dá a emancipação para o filho, ele libera de vez, né? Então, para que a gente não confunda tudo, vamos lembrar em desprendimento, porque desprendimento ele vai e volta, né? Ele pode ir e voltar. Então, a emancipação, nesse caso, ela é algo temporário. Então, é esse desprendimento. Então, nós temos aí em frente, não é o Zorro, né? Porque parece estar de máscara, mas sim um encarnado, né? Então, aqui, o que nós temos? Uma pessoa que, a exemplo do que a gente pode ver na tela, aqueles que têm essa visão, é quem a gente pode ver. Se todo mundo abrir a tela aí, né, abrir o vídeo, nós vamos ver encarnados. Então, essa é a condição que essa figura aqui representa. É uma pessoa que vive do ponto de vista, assim, tem uma experiência física e o que move ele é o espírito.
O espírito é, como nós estamos vendo, como nós vamos ver em seguida, ele é composto da alma. A alma é aquele indivíduo, né, que a gente não sabe nem a composição dele, como foi feito, tal, porque isso pertence a Deus, né, e carrega consigo um corpo, esse corpo sutil chamado perispírito. Então, ele tem esse ser triuno, o trino, né? Então, tem alma, perispírito e corpo. Então, isso tudo que nós estamos vendo é isso aí. Se fosse animado, a gente, né, se a tela fosse animada, a gente ia ver ele se mexer, porque ele está encarnado. Agora, está ocorrendo um fenômeno interessante. Esse mesmo que nós estamos vendo encarnado, aí numa determinada condição, ele pode estar dormindo, ele pode estar assim, com o corpo em estado de repouso, onde se afrouxam os laços, e aí nós vamos ter ele dividido basicamente em duas partes, vamos chamar assim. O corpo, só o corpo, a carcaça, tá? Só o corpo físico, de um lado, e do outro ele tem o espírito, que é aquilo que nós falamos. Essa representação de uma estrelinha ou uma estrelona aí bem no meio é a alma, né? E o perispírito. Então a alma move o perispírito, que por sua vez move o corpo. Essa linha amarela é o tal de cordão de prata, é o liame que Kardec fala, que os espíritos falam, que une o espírito como o corpo. Se isso está ligado, está vivo. Então nós temos aqui uma condição, nós temos esse senhor aqui encarnado, vivo, tá? Então ele tem que estar unido por esse cordão. Então essa é uma condição que houve um desprendimento da alma, uma separação momentânea. Mas não é uma separação definitiva. Há uma ligadura entre eles, que é justamente esse cordãozinho amarelo. Ele é inextensível, ele vai até outro mundo. Ele vai, não tem, se ele romper, aí nós estamos falando de desencarne. Aí pode preparar o funeral e tudo, porque acabou a vida para esse corpo físico. O corpo morre, né? E o funeral é para o corpo. E o espírito permanece vivo. Então, essa é a condição, então, onde houve um desprendimento. Bom, nós temos uma coisa muito interessante, que é bom a gente conhecer, e isso é muito importante, que a gente tem em mente, que nós fazemos parte de dois mundos. O tempo todo. Peraí, como é assim? Nós, ao longo de toda a nossa existência, nós estamos com um pé aqui, como encarnados, e um pé no plano espiritual, como desencarnado. Então, nossas experiências podem ser curtas, podem ser longas, podem ser definitivas, não definitivas assim, vocês vão entender o que eu quero dizer, mas curtas pode ser assim, tirei um cochilo, pronto, houve um desprendimento, lá estou eu no plano espiritual. Acordei, volto, estou com o meu pé agora no plano, os dois, né, no plano material. Aí eu durmo uma noite inteira, então eu estou meu espírito, quer dizer, eu, espírito, está no plano espiritual. E o meu corpo está no plano material, mas nem conta, porque um corpo somente não faz nada, né? Então, a minha consciência, tudo que eu tenho, não a consciência de estar consciente depois, quando retorno ao corpo, mas eu estou com o meu pé lá no plano espiritual. Aí, eu desencarno, pronto. Lá estou eu agora, em definitivo, entre aspas, no plano espiritual. Quer dizer, eu vou estar por muito mais tempo, na erraticidade. Então, nós estamos vivendo sempre um pé lá, um pé aqui, um pé lá, um pé aqui. Nós estamos sempre intercambiando. Na verdade, nós fazemos parte de dois mundos. A única diferença nessa história é que nem sempre a gente tem consciência do que viveu no plano espiritual. Então, no plano material é uma consciência, no plano espiritual é outra. Porque essa conversação entre um corpo, que é o corpo espiritual, perispírito, espírito,
com o corpo material, essa matéria, corpo físico, essa conversa nem sempre dá para entender, não se entende muito bem, né? Então, a emancipação da alma, ou o desprendimento da alma, é algo que acontece a vida inteira. Então, nós estamos o tempo todo nos desprendendo do corpo. O que é muito bom, porque isso faz com que a gente renove os nossos compromissos aqui, a gente está sempre tendo a assistência dos espíritos, a gente reveja amigos queridos que a gente não vê, familiares, né? Amores nossos. Então, a gente está tendo essa experiência no plano espiritual. E aqui também a gente tem amores, tem família, temos aquilo que a gente gosta de fazer, as oportunidades de aprendizado, né? O crescimento intelectual e moral, enfim. Nós estamos lucrando de qualquer jeito. Essa que é a verdade, né? Agora, nós temos essa situação aqui. E já vamos começar a falar em sonho, ou melhor, o sono e os sonhos, e visitas espíritas entre vivos. Então, vamos começar do primeiro à esquerda. Junto com o segundo, ele forma um encarnado. Então, olha ali em cima, está escrito encarnado. Então, esse aí é uma pessoa só, que tem corpo e espírito, é um encarnado. Agora vamos para o outro lado. Um corpo e um espírito. É outro encarnado, que não tem nada a ver com o primeiro, daquele que a gente viu à esquerda. Então, da direita também é outro. E entre eles, temos um desencarnado. Então, vamos pegar esse da esquerda, que poderia ser nós, numa experiência aí extrafísica, ou seja, de emancipação da alma. Aí a gente emancipou. Continua ligado pelo cordãozinho amarelo aí, que liga os dois. Então, tem essa conexão, está ali. Se qualquer coisa que aconteça com o corpo, assustou, fez barulho, não sei o quê, o espírito volta. Ah, entrou em risco lá, tá oferecendo algum risco, o meio que ele está oferece algum risco, então ele volta para o corpo, né? E aí, nós vamos pegar o desencarnado. Então, nós pegamos o espírito do que está à esquerda e ele está tendo uma experiência durante o sono com o desencarnado. É uma conversa, é um passeio, é um trabalho, é uma diversão, é coisa que talvez a gente nem procure pensar, porque não pode ser lá muito, né, muito digno. Pode ser o que for, está tendo uma experiência, um encarnado e um desencarnado. E está naquele momento que o corpo físico, esse da esquerda, totalmente o primeiro aqui, né, ele está dormindo. Então, ele está num processo de repouso. Aí o que acontece? Tem um elo de pensamento que é esse arco vermelho, que onde está tendo essa experiência. É uma conversa, mas peraí, será que falam a mesma língua? Não importa, é o pensamento. Não precisa de idioma. Se quer, sim. Se está tão materializado, precisa, sim. Mas se ele tem, naquele momento, algum tipo de, assim, de lucidez, né? Que ele não precisa das palavras para falar, porque ele é um espírito. Fala e ouvido é para a gente que está aqui. Vocês têm que me ouvir. Basta que eu feche o microfone aqui, ninguém mais escuta nada, só vai ver eu mexer com a boca. Por quê? Porque precisa do som para que possa, não é ferir, mas assim, tocar o ouvido de vocês para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Então, nós precisamos dos 5 sentidos para nos comunicar aqui na Terra, quando encarnados. No plano espiritual não precisa. Somente aqueles muito materializados mesmo, né? Que desencarnam cego, continuam cego, só que eles não precisam mais estar cegos. Mas a consciência, o entendimento deles é que eles não enxergam porque nunca enxergaram. Então, esse arco vermelho é a relação que eles estão tendo de conversa, de experiência, do que for. Agora, ao passar para o corpo físico, a gente vê que tem um arquinho segmentado, que é justamente isso. Eu não vou entrar
no cérebro, porque, na verdade, nem eu conheço direito. Então, eu não vou falar para vocês o que eu não conheço. Mas é algo basicamente assim. Existem setores do cérebro que tratam mais do... Como é que eu poderia dizer aqui? Deixa eu ver se eu tenho uma anotação aqui. É a parte, assim, inconsciente, é a parte de escolhas, tudo ali que é do espírito, né? E quando ele tem que passar também para essa mesma área do cérebro encarnado. E o cérebro do encarnado, essa parte que, na verdade, é o diencéfalo, o sistema límbico, ele tem que transmitir para a parte física, o cérebro do encarnado. Então, essa conversa entre cérebro desencarnado do cérebro para o cérebro encarnado, porque, na verdade, nós temos um corpo físico para funcionar no plano espiritual. Então, temos um cérebro espiritual também, que está contido no perispírito. É parte de nós, como temos braço, como temos perna, como temos órgãos, né? Então, nessa conversa entre corpos tão distintos, aí esse corpo, esse encarnado, né, à esquerda, o primeiro aqui, ele nem sempre entende integralmente o que aconteceu. Alguns sim, mas boa parte não lembram. Se eu perguntar aqui para alguém, se eu falar, escuta, vocês se lembram do sonho que vocês tiveram na noite passada? Alguns podem falar, não entendo, eu lembro com todos os detalhes, mas é um ou outro. A maioria fala, nossa, o meu sonho foi bom você ter lembrado, nem lembrava, mas sim, eu sonhei, mas era totalmente maluco. Outros falam assim, nossa, eu não sonhei com nada. Aliás, faz tanto tempo que eu não sonho. E sonha. E tem experiência extrafísica. Mas o problema é lembrar do sonho. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode interromper, tá bom? Eu tenho uma pergunta. A Marileide conseguiu entrar? Sim ou Luiz, boa não? noite. Oi. Muito bem. Pelo menos mais alguém entrou aí. Então, vocês percebem que há um ruído entre o espírito e o corpo. Então, o sono é uma experiência vivida pelo espírito, mas pouco compreendida ou entendida, ou até mesmo clara, para o encarnado. Agora, pode haver também uma outra condição. Nós falamos de encarnado, o da esquerda, e o desencarnado, experiências que tiveram juntos aí. Mas também tem o caso de encarnado para encarnado. Então agora nós vamos pegar do outro lado, unir com o da esquerda e direita. Então nós temos nas extremidades dois encarnados que estão dormindo. Então os dois extremos da direita são corpos que estão em repouso, estão dormindo. E o espírito desprendido, né, emancipado temporariamente ali, dos dois corpos, daquelas duas pessoas, daqueles dois encarnados, estão tendo uma relação aí de convivência. Então, aquele arco azul, nós temos dois espíritos encarnados conversando. Então, aí, sei lá o que estão falando, mas, de novo, mentalmente estão conversando. Agora, cada estudando, qualquer que seja a atividade. Agora a gente vai ver que, tanto de um lado direito como de outro, a condição normal é que a transferência do conhecimento, da experiência vivida, está tudo segmentado. Tanto para a direita quanto para a esquerda. Né, o espírito passando para o cérebro, para o corpo, a parte consciente daquele ser encarnado, ele tem ruído, tem dificuldade, tem, enfim,
tem um mal entendido aí. E, de novo, os dois vão falar, nossa, eu tive a impressão que eu sonhei com você. Mas não era você, era uma outra pessoa. Sei lá, estou dando uma possibilidade aí, né? Então, e isso pode acontecer como? Visita espíritas entre vivos, que nós vimos esse item. Então, nós estamos aí tendo essa... Então, nós estamos tendo sono e sonho, nós estamos tendo visitas entre vivos. Então, esse slide, ele mostra exatamente essas experiências aí, né? Então, algumas pessoas conseguem trazer essa informação realmente, assim, perfeita, com todos os detalhes, outros não, né? Então, basicamente é isso. Agora nós temos também a letargia, catalepsia e morte aparente, que nós vimos isso aí também. Então nós temos alguém que está lá um pouco mais, digamos, numa situação um pouco mais de repouso, entre aspas, do que o sono, né? Porque ele está duro ali. Tem alguns que ficam duros, rígidos, né? Mas o espírito está do lado. O fio, o liame que une os dois, continua firme ali. Está ali, né? Então, um passe magnético, alguma coisa nesse sentido, pode despertar esse corpo, né? Ou melhor, esse encarnado, para a condição de lucidez, de atividade, de vigília novamente. Então, essa letargia ou essa catalepsia, essa morte aparente, ela não é real, a morte. Ela está passando por essa situação. Tá? Então, existem meios de você trazer de novo a vida, trazer a vida entre aspas, não é ressurreição, né? Não é ressuscitar ninguém. É porque não desencarnou, ele está numa condição lá de que não consegue, né, se manifestar. Então, há um enrijecimento, tem pessoas que podem até ficar com o braço duro, outros se pendurar, e a pessoa suporta o peso. Mas claro que pode quebrar, né? Depende, porque é físico e tal, mas se tiver força suficiente, ele está rígido. Então, aquela parte vital, ela sai, ela se desloca do membro, normalmente é braços e pernas, e fica rígido. Tem gente que fica, trava a boca e tal, aquelas coisas que muitos de nós já ouviram falar, né? Trava os dentes, né? Tudo. Então, essa é a condição da letargia, catalepsia, morte aparente. Mas, tá lá, o espírito está do lado, vendo tudo o que acontece, mas não necessariamente ele vai se lembrar depois. Ele vai falar Luiz, então, eu fiquei com uma dúvida. O espírito, ele fica do lado, mas ele fica consciente, então? Depende muito. Depende muito do espírito. Pode ser que sim, pode ser que não. Perguntando na liturgia? Nessas condições. Tá? O que caracteriza o espírito emancipar dessa forma mais leve, porque daqui a pouco nós vamos entrar em sonambulismo. O sonambulismo, não, a pessoa não tem consciência. Há uma ruptura de comunicação entre o corpo físico e o espírito, ou vice-versa, né, na verdade. Tá? Não, mas eu estou falando de consciência, que foi o que ela perguntou. Tá? Então, ele não tem consciência no caso do sonambulismo. Já no caso, esses casos que nós estamos comentando, ele pode ter, como pode não ter. Por exemplo, alguém que entra em coma, né? Que é um estado de repouso, entre aspas, né? Então, há uma emancipação. Quando a pessoa chega, alguns não lembram de nada. Chega assim, retoma o corpo, não lembra de nada. Outros falam, nossa, o doutor falou isso, falou aquilo, e fez uma brincadeira assim, aí não sei alguém entrou, depois saiu, ele dá detalhes, fala atrás, tá? Então ele pode ter consciência sim. Outros podem retornar ao corpo e, olha, não lembra de nada. Tá? Então isso varia de espírito para espírito, ou melhor, de pessoa para pessoa. Tá bom, obrigada. Eu também tenho uma pergunta, Luiz. Fala aí, Divina. Tem uma pergunta antes? Desculpa. Como?
Quem perguntou antes? Fernanda. Fernanda. Oi, Fernanda. Eu até ia arriscar o sotaque, mas eu falei, não, deixa. Obrigado aí pela pergunta. Sim, Eredina. Não, nesse caso da catalepsia, os órgãos vitais, eles continuam ou como que é? Porque a pessoa é dada como morta, não é? Isso, os sinais vitais, eles descem a um nível mais baixo, mas não cessa. Ah, tá. E a pessoa pode até ser dada como morta, né? Uhum. Ou desencarnada, né, como a gente fala, mas vamos falar a linguagem, Sim, sim. né, assim, da rua, né? Isso Então, aconteceu, né, gente? muita gente, isso é Sim. comum, pessoas que são enterradas vivas. Uhum. Por isso que eu estou perguntando, porque pode demorar também, né? Pode sim. Então, realmente, é muito importante ter a morte clínica, realmente, sabe? Porque quem sofre disso, eu já contei aqui o caso da Ivone Pereira, quando ela nasceu, ela novinha, tudo. A única que acreditava que ela estava viva ainda, que ela estava, né, encarnada, foi a mãe dela. Todo o resto já tinha dado como morta, já tinham comprado caixão para ela, um caixãozinho lá, uma criança, né? Já estava na sala, estava tudo preparado. De repente, a menina volta à vida, né? A menina Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, e aí foi a maior correria para esconder o caixão, porque já tinham trazido até tinham resolvido tudo já, e ela continuava viva. Era letargia ou catalepsia, enfim, a menina estava dada já como morta, né? Pela família, por médicos, por tudo ali. E a mãe ali orando, pedindo e sabia que ela não estava morta, alguma coisa dizia que ela não estava morta, pediu para Maria ajudar, que era mãe também, e no fim a menina retorna. Se der o socorro, né, ele volta à normalidade, que nem foi Lázaro. Então, é muito importante que essa informação exista, porque tem gente que passa por catalepsia, tem gente que endurece, fica durinha ali e tal, dali a pouco volta à vida, volta à atividade, na verdade, né? Não é que volta à vida, porque não morreu, né? Não desencarnou. Então, o nível vital dos órgãos, funcionamento, tudo desce muito, muito baixo, mas está vivo, está funcionando. Tem circulação, por mais lenta que seja, tem batimento cardíaco, por mais lento que seja, tudo, respiração, o que seja, mas tudo no mais lento possível. Alguns conseguem trazer o corpo para esse estágio com meditação, com concentração. São os casos daqueles faquires, aqueles iogues, aqueles, sabe, a gente que fica sem comer não sei quanto tempo, né? Dias, não estou falando de horas, não. Né? Horas é para a gente. Algumas horas a gente já está desesperado, né? Eles ficam dias, muitos dias, porque conseguem, com a vontade, com o aprendizado, com o entendimento sobre a mente, reduzir essa atividade. Mas, sim, Nedina, está vivo. O cordão continua ali funcionando, ou seja, está ligado e tal. E cuidado nessa hora, porque eu até já falei para vocês, né? Que outro dia eu vi uma entrevista de um padre que ele confessou que tinha medo de morrer, ou melhor, medo de ser enterrado vivo. Uhum. Então ele queria até que enterrasse com, não sei se 2 ou 3 celulares carregados, com bateria, tudo para ele se comunicar. Então, hoje tem esse recurso até para, né, virar moda. Luiz? Obrigada, Luiz. Nada. Luiz, eu tenho uma dúvida, Yara. Sim, Yara, você é inconfundível, Yara. Não precisa... Nesse caso, você disse então que o encarnado ele pode lembrar de alguns detalhes e outros não, né? E no caso do espírito, né? Vamos supor que teve a catalepsia ou em coma e tudo mais e não sobreviveu. O espírito, você disse que ele estava consciente de tudo, né? E pode acontecer dele, nesse caso, perder essa consciência e não saber que já está morto? Tipo assim... Não, a experiência é muito espiritual. Então, o espírito está consciente. Ele pode ter desespero, ele pode sofrer tudo lá, tal, todo o processo, né?
o desespero de não poder voltar no corpo, por exemplo. Então, ele está tendo, aquilo para ele, inclusive, vai ser uma experiência que não vai deixar ele. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Só para ilustrar. Digamos que uma pessoa, ele foi, deixa eu ver, ele caiu num rio cheio de piranha, né? De repente, por um processo assim de defesa, ele perde a consciência. Então, o espírito está consciente, o cara está lá, ele perdeu, né? Ele se separou do corpo, mas ele está vendo tudo que está acontecendo, a experiência é espiritual, ele está vivendo aquilo. E aí ele pode ter trauma depois no futuro, em outras vidas, não querer atravessar rio, tem medo de rio, sabe? Por quê? Porque tem piranha, ele vai achar que tem piranha lá no meio. Eu estou falando um exemplo só para ilustrar. Tá? Sim, não, e ficou bom porque eu ia fazer exatamente a pergunta. E aí, então o espírito pode trazer esse sofrimento, esse medo, esse trauma. E você acabou respondendo que sim, né? Eu lembro que na palestra, quem assistiu a palestra do Alberto Almeida, quando ele terapia de vidas passadas, regressão e tal, a importância de fazer isso quando necessário, quando é melhor não mexer, ninguém está quieto, né? Então, inclusive, quem não assistiu, pode entrar nos nossos canais e assistir. E é muito boa a palestra. E ele falava de gente que o campeão o campeão de traumas é lagartixa. As pessoas têm medo de lagartixa, né? E aí ele falava que muitos, às vezes, sei lá, foi consumido por um jacaré, né? Só que tudo que tem o formato do jacaré, uma lagartixa desse tamanho, faz o mesmo efeito no jacaré enorme, né, para ele, porque é o trauma que ele traz de outra existência. Quando ele não digerir isso, processar isso, entender, ele vai continuar vendo a lagartixa e se desespera, né? Então, ele pode levar, por quê? Porque de uma existência para outra, porque o espírito não morre, o corpo morre. Então, tudo que o cérebro aprendeu, tudo, que foi transferido para o espírito não se perde. Então, tudo está lá no arquivo definitivo que é o espírito. Dá até para comparar com a nuvem, né? Então, o que está lá no cérebro é como se fosse aquele computador que pifou. Mas o backup, a nuvem, tudo, é o espírito. Né? Ali que está toda a informação. Obrigada. Não agradeça, não. Então, vamos lá. Já que estamos falando de desencarnados, né? Então segue o féretro, né? Agora, que essa situação, sonambulismo, nossa, sonambulismo é apaixonante. É tão apaixonante que eu me aprofundei um pouquinho mais, né? E falei, caramba, está aí uma oportunidade de fazer um trabalho com sonambúlicos, né? Não necessariamente médium, mas podemos até chamar, né, porque em alguns casos tem um lado de mediunidade, né? Então, tá aí. O que nós temos aqui? Condição. Olha embaixo aí. Tem um magnetizador, tem um corpo e um espírito. Na verdade, tem um encarnado. Esses dois aí é a mesma pessoa, ligados pelo mesmo cordãozinho amarelo e tal, é a mesma. Aí, tem dois tipos de sonambulismo. Um, que é o natural, a pessoa simplesmente entra no estado sonambúlico, dormindo, que seja, vai naturalmente, né? E tem outro que ele é conduzido, que esse não dá para chamar de artificial, mas é aquele que o magnetizador encaminha, né? Ele provoca. Então, para que a gente pudesse entender direitinho aí do que se trata, foi escrito algumas coisas. Vocês não fiquem preocupados, falando, foi para a feira lá e lembrou de laranja. Tá? Não. Vocês vão entender o que é isso aí. Então, o transe profundo, então tá lá, o magnetizador, ele dá os passes magnéticos no encarnado, que é a soma do corpo e do espírito, tá? Então, esse que está aí desdobrado em dois, que está emancipado, né? Aí eu já está no meio do processo, tá? Mas então, o que ele fez antes? Ele foi dando passe nesse encarnado, aí esse encarnado, ele dorme.
ele entra num estado assim de repouso e o espírito se emancipa. O Mesmer, ele percebeu isso, que ele dava passe para curar. E os passes deles eram de 15 minutos, de 20 minutos, de meia hora, eram passes longos. Imagina, uma sessão de passes lá na casa espírita, né, quando funciona normalmente, então, entra aquela leva de gente lá, quantos pacientes tem? Tem 5, tá? Então, entra 5 pacientes. Toma um passe de 2 minutos. Mesmer, porque ele dava um passe de cura, né? Ele magnetizava buscando a cura, então ele dava passes longos. E em algumas pessoas, ele dava o passe e essa pessoa dormia, entrava no sono, naturalmente. E aí, então, o que acontecia? O espírito se emancipava, se desprendia do corpo. Só que ele não é o caso do sono, é algo um pouco mais profundo, um pouco maior, um pouco mais definido. Ele realmente se emancipa. Então, no caso do sonambulismo, digamos que seja um sono melhorado. Então, ele tem a experiência do sonho mais profundo, mais definido. Então, o que acontece? Ele adquirindo essa independência do corpo, ele é só espírito. Ele não desencarnou, mas ele está numa condição praticamente espírito, sem o corpo. Então ele está pensando como espírito, está agindo como espírito, está sentindo como espírito. E o que acontece, né, nesse transe profundo, né, que o magnetizador faz, né? Esse espírito pode diagnosticar uma doença, seja em alguém que está numa sala ao lado, aí o magnetizador fala, olha, tem uma pessoa ali do lado, observa ela e vê o que você acha de errado. Vê a saúde dela, ela tem problema de saúde, o que ela tem de errado? Aí ele começa a observar e vê que ele tem um problema no rim, né? Então ele fala, mas como é que ele vai falar para o magnetizador? Através do seu corpo. Então, o corpo dele, desse espírito emancipado, transmite para o magnetizador o que ele está vendo, a informação que ele está dando. Então, se ele falar laranja, aquilo passa de forma assim, totalmente clara, lúcida. O corpo dele vai falar, quer dizer, a boca dele, a fala dele vai ser laranja. Então, o magnetizador perguntou uma coisa e ele vai lá e responde. Responde, vai lá que eu digo, observa o paciente e vai. Então, ele pode diagnosticar uma pessoa, até ele mesmo. Ele pode olhar para o próprio corpo e falar, meu Deus, eu vou ter um ataque cardíaco, vou ter que curar isso aí. E aí ele fala para o magnetizador, meu Deus, eu vou ter um ataque cardíaco, eu estou com problema de coração. E o magnetizador anota isso. Por quê? Porque quando ele retornar, ele não vai se lembrar do que passou. Então, o primeiro asterisco aí de baixo, não se lembra de nada, absolutamente de nada. Inclusive, isso é o que difere o sonâmbulo do cara que teve um sonho. É a lembrança. O outro pode ser uma lembrança de nada. Eu sonhei com a minha mãe, que desencarnou há não sei quantos anos. Não lembro nada do sonho, só sei que eu sonhei com ela. Pronto, ele teve um sonho. Agora, se ele está num desdobramento, nesse aí, na emancipação da alma, através do sonambulismo, então ele não lembra mesmo. Então, quando Mesmer dava o passe, né, magnético, estava lá buscando a cura, a pessoa entrava, ele viu que no meio de todas, não todas, né, parece que tem uma pesquisa dos magnetizadores clássicos e mesmo de agora, que cerca de 10% da população tem a capacidade sonambúlica, é sonâmbulo. Vamos lembrar que existe também aquele sonâmbulo noturno, aquele que fala, aquele que faz xixi
no potinho lá de lixo, né? Então, esse aí é um sonambulismo, mas é algo muito rudimentar. E para a medicina, isso aí é doença. E trata com o quê? Com remédio. Né? Assim como tem gente que é médium, é tratado com remédio. Então, Kardec explicou isso. Kardec desmistificou isso. Trouxe para a compreensão que mediunidade não é doença. Trouxe para a compreensão que sonambulismo não é doença. Esse sonambulismo noturno não é doença. E se for mais profundo ainda, não é doença. É um tipo de manifestação do espírito. Nesse caso, anímico. É do próprio espírito. É o próprio encarnado que está se manifestando. Então, ele diagnostica, ele pode aviar receitas e pode até prever o período para a cura. Kardec passou por isso. Eu falei na última vez, muito por cima, mas vamos hoje um pouco mais em detalhes. Foi no oftalmologista. Chegou lá, ele falou, você vai perder a visão. Em pouco tempo você vai estar cego. Imagina, ele estava no meio da obra dele, né, da codificação, e aí vai o médico e fala que ele vai ficar cego. Ele foi até um magnetizador, o magnetizador trouxe uma senhora, uma sonâmbula, né? Trouxe, entrou no estado sonambúlico, observou Kardec e falou, você tem um problema na vista que pode ser curado. E se você curar com passes magnéticos e com água fluidificada, se você utilizar esses dois recursos, em 3 meses você vai estar curado. Olha quanta informação. Ela viu o problema, identificou o problema, né, na verdade, deu a receita, como é que ele deveria tratar, e falou quanto tempo ele ficaria bom, em quanto tempo. E falou, inclusive, que em cerca de 2 meses ele já teria melhoras. E foi o que aconteceu. Não, melhoras. 3 meses foi a cura. Tá? Então, em 3 meses, ele estava totalmente curado. E ele pôde dar prosseguimento na obra. Né? Então, o sonâmbulo pode prever acontecimentos futuros. Ele enxerga no escuro. Tem caso de sonâmbulo que vai, é o caso de um farmacêutico, que ele desce lá na loja dele, lá no lugar onde ele fazia, no laboratório dele, no escuro, pesando tudo, nas quantidades certas, na receita certa, e preparando todos os remédios, as misturas que ele precisava fazer. E tudo perfeitamente normal. Chegava de manhã, tudo preparado. Tem gente que escreve à noite. Eu conheço o caso de uma pessoa que já comentou para mim. Falou, olha, eu vou dormir, eu deixo papel e lápis lá, quando levanto, está a carta escrita, está o documento escrito, está o papel escrito. Mas espera aí, será que não foi você que escreveu? Será que você não é sonâmbula? Ou não é sonâmbulo? Então, tem que ver. Tem isso. O sonâmbulo consegue ler um livro fechado. Pega o livro aqui, ele sabe o conteúdo. Vai em página tal. O magnetizador fala, vai na página tal. O que está escrito aí? Ele fala com detalhes, sem abrir o livro. Do jeitinho que está ali, ele vai. Por isso que... por quê? Porque ele está enxergando como espírito. Aí a gente fala assim, puxa, então quer dizer que quando a gente anota no livro de vibrações, não precisa nem estar aberto? Não precisa, porque o espírito lê. Se o sonâmbulo consegue ler, imagina um desencarnado, né? Então, ele tem o conteúdo à disposição dele ali. Então, ele lê o livro fechado. Ele enxerga a distância. Tem um caso de uma pessoa que ela falava assim, olha, eu não sei o que acontece comigo. Eu, no meu dia a dia, consciente, olha só, olha o estado sonambúlico. Aí a gente também pode entrar em dupla vista, aí, mas é melhor, vamos ficar no sonambulismo aí. A pessoa sabe onde o filho está, exatamente com quem está, onde está entrando no shopping, e aí ela vê, isso lá no Brasil, por isso que eu estou falando shopping, entra
e sabe onde tem uma vaga. Por quê? Porque ele enxerga a distância. Ela nem sabe como é que está acontecendo isso, mas está vendo. Então, o sonambulismo, ele permite que a pessoa possa expandir a condição de visão dela. Então, esse fluido perispiritual, ele vai longe. Transmite mensagem de outros espíritos, que é outro também. Nesse caso, é mediunidade. Porque a mediunidade, nós temos que sempre ter em mente que quando existe interferência, quando existe a presença de espíritos, aí é mediunidade. Agora, o espírito encarnado, emancipado, vê alguma coisa, não tem outro espírito que não ele. Então, é ele que está vendo. Então, não tem mediunidade, não tem outro espírito envolvendo. Mas quando tem um outro espírito, está ditando uma mensagem. Olha, esse que está falando laranja aqui, o da direita, né? Em vez de estar falando laranja, ele pode até falar assim, ó, tem um espírito aqui dizendo, fale laranja. Aí o corpo dele fala laranja e o outro entende laranja. Então, ele pode falar uma frase, pode falar um problema de saúde que alguém tem, ele pode dar uma instrução, ele pode falar o que for, mas ele está sendo intermediário, ainda que está escutando e transmitindo. É um pouquinho diferente da mediunidade, dos tipos de mediunidade que a gente entende, né, que conhece, mas é mediunidade. Então, nesse caso, nós estamos tendo sonambulismo e mediunidade juntos. Então, nesse capítulo 8, Emancipação da Alma, é o único caso de mediunidade que está aí no meio, que tem espírito, digamos assim, estranho ao encarnado e ao magnetizador. Tá? Muito bem, nós vamos agora falar só o que nós vamos falar nas próximas reuniões. Nós vamos terminar esse capítulo, Emancipação da Alma, né, o capítulo 8º, com êxtase, vamos saber o que é isso, 439 a 446. Depois vamos falar de dupla vista, vamos ver caso, já vou antecipar, né, do caso de uma pessoa que procura um dirigente na casa espírita e fala, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu enxergo com um olho uma coisa e outro com outra. Né? Aí nós vamos discutir isso depois, alguém me lembre, né, de falar o que é isso aí, mas está dentro do dupla vista. E depois, finalmente, o item 8 é um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da vista dupla, que é a questão 455. Tá bom? Eu vou agora fechar aqui a tela, para que a gente possa tirar as dúvidas, possa conversar a respeito, né? Quem quiser pode mostrar a cara. Quem não quiser pode ficar aí tranquilo. Eu sei que estão aí, porque dá para ver agora. Vocês aceitam o meu pedido de desculpas, então, dando um pouco mais de detalhe no que foi falado, um pouco que foi falado. Aliás, foi falado muito, mas com pouco esclarecimento da última semana. Precisa ver se o pessoal entendeu. Tem isso. Minha mulher está certa. Se está na mesma da semana passada, ou não. Eu acho que a ilustração ajuda bastante, né? Ter o visual. Você ali, quando tem a ilustraçãozinha, a gente pode visualizar um pouquinho mais e entender um pouquinho melhor. Acho que foi muito bom. A ilustração ajudou bastante. E achei que foi muito bom agora no final a explicação sobre a diferença entre animismo e mediunidade. Então, mediunidade é quando tem um contato com um espírito desencarnado. Tem um espírito envolvido, desencarnado, aí é mediunidade. Pode ver. A psicografia é um espírito que está escrevendo através do médium. Não importa se é mecânica, se é intuitiva, se é... Está escrevendo o recado do espírito, é mediunidade. Materialização. O médium fornece material, ectoplasma, aí o espírito se materializa, todo mundo vê, pronto, mediunidade. E assim vai.
Tem alguém comentando que sonha todos os dias, mas lembra também do sonho? Lembra totalmente do sonho? É a Sandra, que falou para todo mundo. É, a Sandra, verdade. Esse capítulo, bom, desde o começo nós vamos ouvir muito ainda Kardec nos dizendo que a necessidade da gente estudar muito e ter o entendimento, né? E por isso perguntas e tal. Porque a doutrina espírita nós temos que estudar sempre, né? E muito mesmo. Esse capítulo, ele é um pouco difícil, ele é um pouco complicado, mas aí como disse um rapaz, né, falou, eu não sei se eu vou fazer vocês entenderem, eu vou complicar mais a vida, né? Porque né? A gente confunde às vezes sonambulismo com sonho, com sonhos, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ana Paula, por favor. Pois não, Ana Paula. Oi, boa noite. Boa noite. Eu fiquei pensando muito quando você iniciou o capítulo falando sobre a diferença entre animismo e mediunidade, né? E como que o poder do pensamento, ele assim, e quando eu falo poder do pensamento, é assim, é como que o nosso espírito realmente está comandando as coisas, né? Porque esse processo anímico, na verdade, é o espírito agindo. E o que eu acho mais interessante é que muitas pessoas fora do espiritismo vão dizer que a mediunidade é simplesmente uma obra criativa da mente, né? E nesse capítulo a gente pode ver essa distinção bem nítida dentro da teoria do espiritismo, porque você consegue ver aonde que é a nossa mente trabalhando e aonde é a mediunidade com um outro espírito agindo junto com você. E os processos são bem distintos, né? Então, esse capítulo, eu acho que ele é muito importante, não só para a gente entender os processos físicos, como eles ocorrem, né? O que é letargia, o que é meu Deus, Catalepsia. Isso, obrigada. Porque são coisas muito técnicas, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente vê essa tecnicalidade, a gente pode ver o quanto que a nossa mente é poderosa, o quanto que a nossa mente comanda as coisas, né? Como que é importante, por exemplo, você se preparar para o momento do sono. Isso Porque foi muito tocar nisso, porque era justamente depois que você terminasse a fala, eu ia lembrar disso. Mas foi muito bom. Pode falar que realmente é importante. Porque a gente é levado durante o sono, não é por outros espíritos. Na verdade, a gente é levado por nós mesmos, né? Eles se aproveitam, no caso, né, de uma obsessão, talvez, eles se aproveitam dessa oportunidade, né? Eles sabem o que a gente está pensando. Da mesma forma que os nossos mentores sabem o que a gente está pensando também e nos ajudam no momento do sono a fazer algo mais, vamos dizer assim, mais proativo para a gente mesmo. Né? Ou a gente vai ouvir uma palestra, ou a gente vai trabalhar, ou a gente vai receber as orientações que a gente precisa, ou a gente vai conversar com aquele amigo que está nos orientando durante essa reencarnação, ou um parente próximo. Então, a gente pode aproveitar o nosso sono se a gente souber utilizar essa força do pensamento. Eu acho muito interessante esse negócio da força do pensamento, porque é o espírito. Né? A gente fala assim, a força do pensamento, mas é o espírito agindo. Porque a gente, quando desencarna, é puro pensamento. Né? A matéria já não tem tanta influência na gente. E tinha uma outra coisa que eu ia falar, que eu acho... Essa questão dos sonhos também, né? Quando a gente sonha, dá para perceber quando é uma preocupação presente nossa e quando é algo que não é preocupação, né? E muitas vezes a gente lembra das nossas preocupações, a gente acha que tem alguma coisa mística aí. A gente também tem que abaixar o volume também nessas horas, sabe? Acho que era só isso que eu queria comentar mesmo. Nisso a gente tem que realmente ser racional, pensar a respeito, avaliar. Porque a gente fica achando que tudo realmente, eu sonhei e tal, né? Eu lembro de um cara uma vez, faz muito tempo isso aí, eu fazia um curso, né? Quer dizer, eu devia ter meus 20 anos, nem isso. Aí um amigo chegou assim e falou, eu sonhei que você ganhou na loteria, né? Eu falei, eu não acreditei. E ele, não, você ganhou, joga que você vai ganhar.
Ele insistiu tanto, eu comprei um bilhete lá, sei lá o que era, lá, é um bilhete. Claro, deu a lógica. Nada, nem passou perto, né? Não fiquei milionário, nada, né? Ainda bem. Elas perderam dinheiro. E aí ele voltou a falar assim, não, mas eu sonhei, mas ele era convicto disso. Acho que ele sonhou com a pessoa errada, né? Ele confundiu, né? Aquelas coisas meio tortas assim que chegam, né? Aí insistiu, eu joguei, né? E mesma coisa, nada. Na terceira eu falei, bicho, eu não vou ficar gastando dinheiro, porque não sou eu, eu sou um pé frio, não vai dar nada, né? Então, aí, mas era interessante como ele tinha. Eu cheguei até a pensar, falei, não, ele jogou assim, porque se eu ganhar, eu vou dar alguma coisa para ele, só pode ser isso, porque ele era muito. Hoje, pensando assim, quando eu me lembro disso, porque foi marcante, porque realmente era um bom amigo, né? Tudo ele falando isso aí. Eu acho que ele sonhou realmente, quer dizer, ele entendeu que sonhou. Então, a avaliação é isso. E você falou tudo aí. O corpo, não é que, né, acho que é um exagero falar não é nada, mas ele, claro, respeitadas, né, tudo, né, as limitações e a teoria e a prática e tudo, mas o corpo realmente não conta quando a gente está na forma de espírito vagando para cima, para baixo, tal. O corpo está descansando ali, ele não tem nada a ver com essa experiência. E até um erro nosso falar assim, porque o meu espírito, como se o corpo fosse o definitivo. Não, é o meu corpo, eu espírito, né? Então, realmente é isso. E se preparar para o sono é algo assim realmente muito, muito importante. Como é que a gente se prepara para o sono? Olha, outro dia escutei sobre como é que quem falou isso foi o Carlos Campetti. Ele estava falando sobre justamente o preparo sobre o sono. E ele falava, Divaldo não dorme antes de ler de 20 a 30 páginas de uma leitura edificante. Né? Ele nunca entra, ele aconselha nunca chegar e já cair e dormir assim. Né? Cai na cama e já dorme. Não, dá um tempo. Nunca vê um filme daqueles sanguinolentos, ou então qualquer outro tipo. Então, tem alguns preparos. É nesse sentido. Mas principalmente a prece, né? Tranquilizar a mente, tudo, e faz a prece antes de dormir. E, com certeza, tá encaminhado. Né? Agora, eu brigo com a minha mulher antes de dormir. Antes de brigar com ela, eu assisti um filme onde acabou o filme por falta de personagem. Morreu todo mundo, se mataram lá todos. Que mais? Como de forma pesada. Eu estou cansadíssimo. Depois de tudo isso, caio na cama e apago. Não faço uma prece. Eu não sei onde eu vou parar com com esse não preparo. Aí eu estou me preparando, mas de outro jeito, né, para dormir. Então é mais ou menos isso, Kátia. Mas fala. Posso? Desculpa. Não, eu tenho uma coisa que eu ouvi, eu estou tentando lembrar de quem que eu ouvi isso, mas assim, a melhor forma da gente se preparar para o sono é o que a gente faz durante o dia. Então, não adianta nada antes de eu dormir, não é que não adianta, tá, gente? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas dadas as devidas proporções, se eu ficar o dia inteiro só praticando atitudes que não são construtivas, né? Que eu tô lá, ou né, entrando em inimizade com alguém, ou aí eu chego de noite, faço uma prece e falo, a espiritualidade me leva para um lugar bom, porque eu quero trabalhar pela caridade do outro. Daí a espiritualidade vai falar para mim assim, mas você teve o dia inteiro para trabalhar e você não quis, você quer dormir e trabalhar? Tá? É meio que usar a lógica, né? Então, se a gente quer ter uma boa noite de sono, a gente tem que trabalhar para isso também, né? Então é mais do que só se preparar, né? Não adianta, não tem muito como fugir, sabe? Acho que é aquele velho lema, sabe? Fora da caridade não tem salvação. Então, orar e vigiar sempre. Era isso que eu ia falar mesmo, viu, Ana Paula? Desculpa se eu interrompi. De fato, essa sintonia que nós devemos fazer o dia todo, né, durante a nossa vida, né? Com a espiritualidade mais amiga, né? Faz com que a gente tenha sonos produtivos, né?
sonhos, né? Sono e sonhos, né? Descanso completo e sonhos, né? Trabalhando ou se instruindo, né? Uma das coisas que eu queria complementar, né? Pedindo permissão de vocês também, não sei se alguma mãozinha levantou, não, mas eu... Ah, tá. Pode falar, ela tá pedindo aqui, ó. Mas você tá sem som. Destrava o microfone, a gente não ouve você. A Carol também quer falar? Não. Ah, tá, entendi. Vocês são um host aqui. Tá. Conseguiu? Não. Não. Você conhece a linguagem dos sinais? Libras. Ok. Enquanto eu falo aqui, você vai tentando desligar seu celular, tá bom? Não, ligar. Né? Ligar o som. Tá? Ok? Tá. Ah, você não está ouvindo. O resto está ouvindo? Tá? Ok. Não, está ouvindo nós, mas não ela. Ah, ok. Ok, Fernando. Ok. Então, o que eu ia dizer é que dentro da doutrina espírita, eu via muito isso, né? Agora já nem tanto, né? Mas que, nossa, a mediunidade, o animismo, né? Esse negócio era assim nem se falava nisso, sabe? Mas eu acho que isso tudo é por falta de conhecimento. Porque, por exemplo, num trabalho mediúnico, onde o médium, ele vai e verifica um local, ele vai para a casa de alguém e ele traz a informação do que está acontecendo lá. Esse desdobramento que ele fez não tem um auxílio, tem o auxílio dos amigos espirituais, mas não tem um espírito falando com ele, é isso, é aquilo que está acontecendo lá. É um animismo, mas olha a necessidade de um médium assim também, né? Desse animismo presente num trabalho, para que ele possa trazer as informações do que realmente está acontecendo ali, né? E isso não é sonambulismo, tá, gente? Porque o corpo, o médium não está dormindo, tá? Não é um desdobramento, porque o desdobramento, o corpo também ele entra em estado de como se estivesse dormindo, né? Mas é o animismo, ele vai, vê e volta contando, né? Aí ele volta falando, né? Bom, só mais um detalhe sobre o sonambúlico. Não existem dois sonambúlicos iguais, assim como não tem dois médios iguais. Então, tem sempre diferenças, tudo, e cada um tem uma especialidade, enfim. Tá? Eu vou terminar agora, né, nossa... Será que ninguém mais tem mais nada? Se ninguém tem mais nenhum comentário, eu gostaria de fazer uma homenagem agora. Tudo bem. Uma homenagem? Sim, uma homenagem. Há alguns dias atrás, nós tivemos aí o aniversário de uma pessoa muito importante, que é aquele que está fazendo, se tornando possível isso que nós estamos conhecendo, que é justamente Allan Kardec, que nasceu com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Que depois assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele não queria misturar o personagem, né, o professor, o pedagogo, né, professor Rivail, com esse novo conhecimento, com alguém que trouxe essa organização. Então, ele nasceu no dia 3 de outubro, hoje é dia 5, né, foi anteontem, né, 2 dias atrás. Ele nasceu em Lyon porque a mãe dele teve problemas estava tendo problema com o parto, ela ficou lá, acho que os 2 últimos meses, 2 ou 3 meses de gravidez, porque lá tinha os banhos sulfurosos, tal, era conhecido por isso, e ela ficou lá até ele nascer. Ele nasceu,
em seguida ele se mudou. Então ele foi lá só para nascer, né? E ele teve essa tarefa missionária de codificar. A gente chama no Brasil o codificador, de codificar. É o único lugar no mundo que trata de codificação, né, o trabalho dele. Então ele apresentou na forma de livros, de forma metódica, didática e muito, muito bem organizados, de maneira lógica, né? Com comentários, com explicações, né? Os postulados da doutrina espírita. Os livros da obra, né, o alicerce do Espiritismo, as obras básicas, são 5. Né? O Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, depois veio o Livro dos Médiuns, 1861, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, porque ele percebeu que a moral do Cristo era a moral referência para o ser humano, porque ele sabia que aquele conhecimento ia mudar o mundo, né? E o mundo precisava da alavancagem moral, mudar a humanidade, na verdade, né? Então, por isso que tem esse aspecto do estudo do Evangelho, é consequência moral para o espírito, né? O céu e o inferno, depois que era como que a religião, né, vê o céu e o inferno e como que os espíritos explicaram isso, né? Explicam. Isso foi em 1865. E, finalmente, a Gênese. A Gênese é uma obra-prima. É o acúmulo de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele exercitou, de tudo que ele estudou, né? Foi em 1869. E, então, é uma obra que, infelizmente, ela foi adulterada. Então, quando a gente for ler a Gênese, vamos buscar até a 4ª edição do original. Então, alguns países já partiram da edição original. Então, não mudou nada. Porque enquanto Kardec estava encarnado, ele reeditou, ele publicou a primeira edição e depois ele reeditou a 2, 3 e 4, né, essas edições. E no Brasil chegou a 5ª é adulterada. Tem toda uma história em torno disso, pesquisa e tal, que não vem ao caso falar, mas é importante que se saiba que ela foi adulterada, em pontos muito importantes, inclusive. Então, essa é a base do estudo do livro da doutrina espírita, né? Aí ele desencarnou em 31 de março de 1869, aos 64 anos. Qual que é a importância da gente estudar Kardec? É que ela é viva, ela como é que eu diria assim, presente, é verdadeira até hoje. Depois dela vieram a ciência, ela melhorou, ela evoluiu, né? E também vieram depois de Kardec outras obras ou outros autores, principalmente espíritos, que vieram complementar aquilo que Kardec não tinha. Ele começou, mas não tinha como terminar, porque não tinha ciência ainda. E mesmo alguns autores que chegaram depois não tinham como descrever segundo a ciência atual, como, por exemplo, André Luiz. Por sinal, nos dias 19 e 20 desse mês, nós vamos ter 2 palestras, uma em cada um desses dias, sendo que uma delas, a do dia 20, é sobre a obra de André Luiz. Vocês vão receber, né, o convite, né, preparado pelas 2 casas espíritas aqui, em comemoração aos 3 anos de existência. Olha que maravilha, já temos 3 anos aí que estamos, e vocês, ainda que morando em outros países, são parte disso, são aqueles que mantêm a casa funcionando, né? Que através hoje de forma virtual, né? Dessas plataformas aí que a gente está se utilizando. Aí a gente faz um bolinho, cada um para si, põe 3 velhinhas e assopra depois, tá bom? Tá aí uma boa ideia, né? Tudo termina em pizza, né, pra gente, em comida e tal. Então, esse é Kardec, né? Que não pode deixar de ser realmente lido, estudado, porque quando a gente lembra do efeito dominó lá que a gente estava falando, não vamos fazer a coisa ficar no disque realmente, né? Esse aqui
né? Essa é a obra de Kardec. Então, o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que é de 1857, ele é dividido em 4 livros. E esses 4 livros, depois, eles são detalhados conforme o assunto, conforme o livro. Então, o livro primeiro é a Causas Primeiras, e a Gênese vai e explica isso. Esse livro. No livro segundo é o Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Aí nós temos o Livro dos Médiuns, que vai dar todo o detalhamento, vai enriquecer muito mais esse conhecimento. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem complementar ou detalhar as leis morais, que está no livro terceiro do Livro dos Espíritos. E, finalmente, o livro quarto, Esperanças e Consolações, é quando ele publica O Céu e o Inferno para dar essa orientação. E o interessante é que no livro no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase logo de cara que fala: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É uma frase muito racional e moldura o estudo, o conhecimento contido na codificação espírita, né? Nesse alicerce que é as obras básicas, né? Outra publicação que ela é muito, muito indicada e é de onde saíram esses livros, é a Revista Espírita. Então, quando alguém falar alguma coisa, não tem mal nenhum em desconfiar. Começa com a lógica. Como, peraí, será que isso aí é possível mesmo? Será que isso é algo que que dá para a gente acreditar? Então, aí a gente tem que realmente estudar Kardec, buscar a fundo, não aceitar a coisa assim de chofre, né? De bate pronto. Tá? Então, hoje nós não vamos ler nenhuma carta, porque Kardec é tão importante, ou na verdade ele é muito importante, para que a gente possa esquecer dele, né? Nesse dia. Parece. Tudo bem, alguém gostaria de comentar alguma coisa antes da prece final? Inês, você seria voluntária para fazer a prece? Eita, bora lá. Então vamos encerrar a noite agradecendo ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, ao nosso irmão maior Jesus Cristo, por mais um momento de aprendizado, onde a gente se reúne para aprender mais dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece, sempre com um achadinho, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que aprender. Então, sempre achando coisas diferentes e aprendendo coisa nova, mesmo com o que já foi ensinado. Muito obrigada, meu Deus, pelas maravilhas do nosso dia a dia, pela luz do sol, pela luz das estrelas, pelo vento que alivia o calor, pela chuva que faz brotar todas as plantas que nos alimenta. Obrigado, Senhor, pelas nuvens lindas e formosas, por essa natureza, Pai, que nos deu a vida aqui nesse planeta Terra, que é somente através dessa natureza que podemos estar aqui e nos nutrir. E um dia voltaremos a ela. Obrigada, Senhor, pela noite maravilhosa com os amigos espirituais e os amigos aqui, que estudamos juntos. Então agora, Pai, nos prepare para a noite de trabalho, assim como foi ensinado hoje. Acalma nossos corações, nossos pensamentos e venha conosco. Vamos fazer juntos a obra de Deus. Que assim seja.